nesta noite. Meus irmãos, estamos na nossa série de mensagens sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João. E por que especificamente no Evangelho de João? Porque o Evangelho de João é um evangelho diferente dos demais, pois ele escolheu de forma muito seletiva os milagres que ele haveria de escrever no seu documento ou no seu evangelho. Conforme diz o capítulo 20, ele mesmo disse no versículo 30 que Jesus operou muitos milagres. Ele usa a palavra sinais. Ele operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes são os sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, no capítulo 20, verso 30 e 31, o próprio Evangelho declara de forma muito precisa os propósitos dos milagres de Jesus. É para demonstrar que Jesus é Deus igual ao Pai, que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, e que crendo nesses milagres, crendo em Jesus, crendo no poder que Ele oferece, nós temos vida eterna em seu nome. Então, irmãos, a grande questão é como podemos pegar esses milagres que foram realizados há mais de 2000 anos e agora aplicar esses milagres em nossas vidas. Temos que ter cuidado de valorizar apenas o feito poderoso, miraculoso dos milagres e esquecer de que por trás daquele evento miraculoso existe um ensino e existe aquele quem fez o milagre. Eu tenho dito aos irmãos que o mais importante do que o milagre é aquele que opera o milagre. Não adianta você ficar maravilhado com um milagre se você não for maravilhado pelo aquele que opera o milagre, que é Jesus Cristo, e o que ele oferece. Então, o meu objetivo nesta série de mensagens tem sido exatamente renovar a nossa fé no poder, na graça, na soberania de Jesus e, mais ainda, relembrar quem Ele é Deus encarnado e, através do seu poder, amor, misericórdia e graça, poder recebermos vida e vida em abundância. Vimos os 3 primeiros milagres registrado no Evangelho de João. O primeiro milagre registrado foi que Jesus, ele transformou água em vinho. A ocasião era um casamento. E basicamente o que a gente viu em uma lição para as nossas vidas nesta ocasião é que Jesus tem autoridade. A Maria, a sua mãe, ela recorre a Jesus a fazer este milagre e ele claramente diz, o que é que eu tenho contigo? Ali não era um desrespeito, mas ali estava mostrando claramente a autoridade de Jesus para agir quando ele quisesse. Apesar disso, ele mesmo mandou com que os servos fossem então buscar água e finalmente o milagre acontece e aquela simples água se torna no melhor vinho já bebido em qualquer ocasião. O segundo milagre foi então o milagre do filho do oficial do rei Herodes, e a Bíblia diz que aquele homem recorre a Jesus, aquele homem vai de encontro a Jesus desesperado, porque o seu filho estava prestes a morrer, e Jesus, ele surpreendentemente, ele não vai até lá onde o seu filho estava enfermo, mas ele dá somente uma palavra, e ele diz, vai que teu filho vive. E com esse milagre a gente viu também o poder de Jesus, em uma só palavra, poder trazer então alegria, alento, coração, a esperança a um coração sofredor. A gente viu que através desta cura à distância, vamos dizer assim, a gente viu que o homem, quando chegava perto da sua casa, os seus servos correram até ele e ele perguntou, e aí? E eles disseram, o teu filho está bem, está vivo. E ele perguntou, de que horas foi o milagre? E disseram a hora, e ele disse, então, foi exatamente na hora que Jesus tinha dito, vai, volta para casa, que o teu filho vive. O terceiro milagre, irmãos, foi a cura de um paralítico que há 38 anos estava jazendo, já estava mendigando
em um local em Jerusalém, no tanque de Betesda, e a gente viu que naquela ocasião ninguém foi até Jesus. Na realidade, Jesus escolheu dentre a multidão um homem, e ali ele operou aquele tão poderoso milagre. Aquele homem, depois de 38 anos enfermo, ele ficou curado da sua enfermidade, e a gente viu então neste milagre a graça soberana de Jesus, que entre vários enfermos que estavam ali, ele escolheu apenas um, mas ele disse àquele homem: olha, veja, você foi curado hoje, mas vai e não peques mais. A ideia é: não viva de novo naquela prática de pecado que você vivia. Então, aquele homem, que nós não sabemos se ele creu em Jesus, porque a Bíblia não fala se ele creu, mas recebeu a graça de poder ser curado pelo Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar no nosso quarto milagre, e agora sim eu quero que você abra a sua Bíblia para João capítulo 6. João capítulo 6, do verso 1 ao verso 15. Peço que você não saia, só se for muito necessário mesmo, a não ser que realmente você não queira ouvir a palavra de Deus, então ninguém pode lhe obrigar, não é? Mas se for cedo e se for algo que você pode fazer depois, queria então que você tentasse se concentrar para ouvir a palavra do Senhor. João capítulo 6, do verso 1 ao 15, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Diz assim a santa palavra de Deus: depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários, nem mesmo 200 moedas de prata de pão denários de pão seria suficientes para que cada um recebesse um pedaço. E um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Irmãos, o nome da nossa mensagem hoje eu acho que é muito clara. O nome da nossa mensagem é Pão da Vida. O que é que sacia a sua fome? O que é que lhe satisfaz? O que é que pode fazer com que você diga: de fato eu estou satisfeito, estou realizado? Então este milagre, este sinal que tem como propósito principal mostrar a divindade de Cristo, conforme o próprio Evangelho diz, ele vai nos dizer claramente, irmãos, que Jesus, como sendo Deus, somente Ele pode dar ao homem aquilo
que mata a fome, aquilo que mata toda a necessidade que um ser humano tem, toda a carência, toda a lacuna, todo o buraco que tem no coração do homem, pelo qual ele tateia, a qual ele busca neste mundo um senso de realização e ele não consegue. Nesta noite eu gostaria então, através deste milagre, mostrar a você que somente Jesus Cristo pode preencher o vazio que você sente. Somente Jesus Cristo pode saciar a sua fome. Somente Jesus Cristo pode sustentá-lo, não somente agora, mas principalmente para a vida eterna. Que nesta noite possamos nos apropriar desta verdade. Jesus Cristo como nosso, entre aspas, alimento verdadeiro. E nele nós temos a certeza de que estaremos plenamente seguros e satisfeitos pela sua providência e pelo o seu amor. O contexto, irmãos, deste milagre é o contexto pelo qual os outros evangelhos narram de forma mais clara. Na realidade, João faz uma lacuna de pelo menos 7 meses a 1 ano, de ausência de ministério de Jesus. Se você fizer uma harmonia dos evangelhos, você vai ver, por exemplo, Mateus de 5 a 13, Marcos de 13 a 6 e Lucas de 6 a 9. Você vai ver que entre este espaço, João pula do evento do capítulo 5 para o evento do capítulo 6 em uma lacuna de espaço. Mas ele tem um propósito. O propósito dele é mostrar este sinal pelo qual foi registrado nos 4 evangelhos. Atenção a esta informação introdutória, porque creio que ela é muito importante. Este milagre aqui está registrado no evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Acredito eu, irmãos, por conta desse registro nos 4 evangelhos, esse milagre só pode ser, então, algo que Deus quer que fixemos, que de fato aprendemos e que possamos nos apropriar dele. Este milagre, então, em um momento específico, é que é onde Jesus está tendo um embate com os religiosos e agora ele sai ao deserto com os seus discípulos para ter um tempo de descanso. Veja comigo o capítulo 6, versículo 1. A Bíblia diz: depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades. Então, se você fizer uma harmonia com os evangelhos, você vai ver que Jesus estava já curando, já estava ensinando, já estava pregando a multidões já corriam atrás dele, mas ao mesmo tempo os fariseus, os religiosos do judaísmo, queriam matar Jesus. Então, nesta atmosfera hostil por causa dos judeus e a demanda da multidão, Jesus então sai para um lugar e ele vai ficar um pouco mais afastado. Você poderia depois ler Marcos capítulo 6, do versículo 25 ao 29, que fala um pouco deste contexto. Este milagre também é o primeiro milagre público para uma multidão. É muito interessante isso, irmãos, porque Jesus tem operado alguns milagres de forma individual, de forma em grupos pequenos, mas é a primeira vez que dentro do ministério de Jesus, a Bíblia vai dizer que tem quase 5.000 homens. A palavra homens aqui é homens no sentido do gênero masculino. Inclusive o evangelho de Mateus, nesse registro, diz que não foram contados nem as mulheres e nem as crianças, que pode chegar talvez a 15 ou a 20 mil pessoas, conforme aí os estudiosos. Não tem na Bíblia, mas pela conta dos homens, sem contar com as mulheres e as crianças, os jovens, então tinha cerca de talvez 15, talvez até 20 mil pessoas. Então é diante deste estrondoso milagre registrado nos 4 evangelhos que queremos agora dividir o texto. Eu quero trazer 3 palavras apenas para uma estrutura que você possa talvez relembrar.
Depois de fazer a divisão do texto com explicações, eu quero trazer então o ensino central desse texto, que é: somente Jesus pode saciar a sua fome, pois Ele é o pão da vida, Ele é o alimento verdadeiro, para agora e para a vida eterna. Então, o primeiro aspecto que eu quero destacar do texto é justamente a provação. Há um momento onde aqui existe uma clara demanda, uma urgente demanda, dentro do ministério de Jesus e dos seus discípulos, que agora eles precisam suprir. Não necessariamente precisam, mas aqui seria o palco ideal para que, dentro desta necessidade humana, que seria a fome da multidão, o Senhor Jesus Cristo então demonstrar o seu poder e graça para que as pessoas, através desse sinal, cresçam nele. Veja comigo, irmãos, então, dentro deste aspecto da provação, desta demanda que aparece, Jesus faz um teste aos seus discípulos. Veja comigo o versículo 1. A Bíblia diz que Jesus, após partir para o outro lado do mar da Galileia, que é Tiberíades, uma grande multidão seguia, porque via os sinais que ele operava. Então veja, irmãos, que o texto diz a motivação pela qual as pessoas seguiam Jesus. Era um homem, um profeta, também um mestre, um rabino que pregava, que tinha autoridade, mas também ele tinha poder e ele curava as pessoas. Então a Bíblia diz que ele já estava conhecido na região da Galileia. E no versículo 3 a Bíblia diz que então Jesus subiu ao monte e assentou com os seus discípulos. E no versículo 4, esta ocasião era perto da festa da Páscoa. Muito importante esta informação. Jesus agora está retirado a um monte, a um elevado, a um horto, e com os seus discípulos mais próximos. Ele talvez está vendo a caminhada dos peregrinos, pois próximo à Páscoa, certamente havia muitos peregrinos em rumo a Jerusalém. Então você pode imaginar, pastor, como assim essa multidão de 5 mil, talvez 10, 15, 20 mil pessoas? Ora, irmãos, além de que Jesus já estava chamando a atenção para si, não porque ele queria em si, mas ele sendo Deus e por conta do que ele fazia, havia então uma festa judaica chamada Páscoa, a das 3 maiores festas, solenidades religiosas dos judeus. Eu não vou ter tempo para explicar do que seria a Páscoa, mas aqui era a rota dos peregrinos. Então podemos então imaginar justamente o porquê desta grande multidão que foi então destacada pelo evangelista aqui. E aí, irmãos, veja comigo o versículo 5 e o versículo 6, aonde Jesus mostra claramente que nesta provação ele está testando os discípulos. Versículo 5, então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Veja que quem provoca é Jesus. É Jesus que faz a pergunta. Já era tarde, a Bíblia vai dizer então, nos outros evangelhos também, que já era tarde da noite. E, inclusive, os discípulos ficam tão preocupados que eles pedem para que a multidão vá embora. Eles dizem assim: mestre, despede a multidão. Não tem nesse texto, você vai ver isso em Marcos, você vai ver isso em Lucas, você vai ver isso em Mateus, no registro paralelo, mas os discípulos estão preocupados. E dentro da provocação, ainda que não aparece nesse texto, o texto de Marcos vai nos dizer, irmãos, que Jesus faz uma pergunta ainda mais provocativa. Ele diz assim: dá vocês a comer a eles? Como se os discípulos agora, depois que tudo que viram de Jesus, tivessem então a plena confiança de que se Jesus estava ali mandando algo, certamente haveria de realizar. Mas o fato, irmãos, é que Jesus não está fazendo apenas uma cena, não está fazendo apenas um charme, não está fazendo apenas um teatro. Aliás, não estava fazendo isso, mas ele estava provando o coração dos discípulos e ele estava com compaixão da multidão. A Bíblia vai dizer, irmãos, que
tanto no evangelho de Mateus como de Marcos, Mateus 14:14 como Marcos 6:34, que quando ele olha para a multidão, ele tem compaixão. A palavra compaixão significa uma dor nas entranhas. Literalmente, a palavra compaixão é uma dor nas entranhas, pela qual ele sentiu a dor daquelas pessoas como ovelhas desgarradas que não têm pastor. Pessoas desesperadas, pessoas buscando um alento, buscando uma esperança. E elas tinham já em Jesus, mesmo que talvez com uma motivação errada, mas eles buscavam algo para poder saciar a sua alma, faminta por Deus. E Jesus olha para aquela multidão e pergunta aos seus discípulos: como é que vamos então alimentar essas pessoas? Veja comigo o versículo 5. Vendo uma grande multidão, ele disse a Filipe: aonde compraremos pão? Por que Filipe? Irmãos, a Bíblia diz que Filipe é de Betsaida, e a região que Jesus está aqui, no mar da Galileia, era justamente a cidade de Filipe, que também era a cidade de André e de Simão Pedro, há também de Tiago e João, o próprio evangelista. O texto em João 1,44 diz isso. E não somente isso, mas também Jesus diz a Filipe, talvez porque ele tinha talvez um espírito pragmático, um espírito muito prático. É interessante, irmãos, que é o mesmo Filipe aqui que Jesus pergunta: aonde vamos comprar tanto pão para essas pessoas? É o mesmo que em João capítulo 14, no diálogo com os discípulos, é Filipe que diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai que o quê? Você lembra desse texto? Vixe, lembra não? Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Aí Jesus diz a Filipe: Filipe, estou tanto tempo com vocês e você não tem ainda conhecido a mim e ao Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz você, Filipe, mostra-me o Pai. Então veja, por conta dessas características, parece-me que Filipe, ele tinha um espírito pragmático. Sabe aquela pessoa que tem que ter 2 mais 2, 4, porque senão a coisa não anda? E além do mais, o próprio texto diz, veja versículo 5, após a pergunta de Jesus, Filipe responde no versículo 7, respondeu-lhe então Filipe: 200 denários de pão não lhe bastarão, porque cada um deles tome um pouco. Então Filipe já tinha feito o cálculo na mente. Ele viu a multidão, ele imaginou uma quantidade, ele qualificou, ele depois fez um cálculo e disse: olha, nem 200 denários vai ser suficiente para alimentar essa multidão. 200 denários, irmãos, seriam aí, cada um denário, uma moeda de prata, não sei como é que a sua versão está aí, mas cada denário significava então um dia de serviço de um trabalhador comum, braçal, talvez de um lavrador, ou de um pedreiro, ou de um carpinteiro, mais ou menos seria um dia de serviço. Então seriam 200 diárias, mais ou menos 800, se a gente poder botar aí nessa perspectiva, seria mais ou menos mais da metade de um ano todo de serviço. E Filipe diz a Jesus: olha, não vai ser suficiente, até mesmo com 200 denários, não será suficiente para podermos alimentar esta multidão. O fato é, irmãos, é que Jesus estava provando os seus discípulos. Jesus escolheu a Filipe especificamente, não vou afirmar porque ele tinha de fato essa característica mais pragmática, mais dar certo. Então o que eu tenho que calcular exatamente tudo para poder dar certo, esse espírito mais planejador. Mas o fato é, irmãos, que veja comigo no versículo 6, eu acho que é o texto chave dessa primeira parte. A Bíblia diz que após Jesus fazer a pergunta a Filipe, a Bíblia diz que Jesus estava dizendo essas coisas para o quê? Veja comigo o versículo 6. Para o quê? Para experimentar.
para testar, para saber o que estava no coração de Filipe. Mas na realidade, no versículo 6, Jesus já sabia o que ia fazer. Jesus já sabia que ia multiplicar os pães. Mas mesmo assim, ele quis mostrar àqueles homens, e especificamente a Filipe, de Betsaida, este homem talvez prático, planejador, pragmático, que quer ver para crer no sentido de planejamento, para mostrar a ele que antes de contas a fazer, antes de planejamentos a serem elaborados sobre a mesa, antes de qualquer coisa precisamos confiar no Senhor. Então aqui foi a aprovação. Jesus olha para a multidão e Jesus vê que elas são como ovelhas, como que não tem pastor. Jesus olha para os seus discípulos e olham aqueles homens. O que será que eles fariam com eles? Dai vocês de comer? Claro que eles não podiam. Pergunta a Filipe: Filipe, e agora como vamos fazer? Não, Senhor, nem mesmo 200 denários é suficiente. Mas Jesus estava fazendo isso para mostrar o próprio coração deles e provar a sua fé. Necessidades a ser suprida, irmãos, dificuldades na vida, é um palco perfeito para que Deus opere o milagre da providência. E muitas vezes o Senhor nos testa, muitas vezes o Senhor nos prova, muitas vezes o Senhor deixa faltar justamente para que possamos depender mais dEle. Quando está sobrando, quando os cestos estão cheios, a nossa tendência é esquecer do Senhor. Quando o salário está certinho, quando a gente tem capital, quando a gente tem saúde, quando a gente tem uma estabilidade de vida, a nossa tendência geralmente é achar que tudo isso provém da nossa força e capacidade e a gente esquece do Senhor. Então Jesus estava provando esses homens, estava provando diante daquela multidão. Meus irmãos, o que podemos aprender imediatamente a esse texto é que mandar embora aquelas pessoas, ou fazer cálculos, ou até mesmo ter uma perspectiva otimista, como a gente vai ver já já na provisão, não é necessário, não é suficiente por muitas vezes. O milagre, irmãos, da providência, muitas vezes ela está disfarçada na provação. Às vezes se aparece uma provação, um teste, e tem um certo autor que dizia que a providência de Deus é a face mais carrancuda do Senhor, mas por trás daquela carranca, por trás daquela cara feia da provação, existe uma face que sorri para nós. O que esse autor estava dizendo é que às vezes a gente olha a provação, olha a dificuldade, mas por trás daquela dificuldade tem um Deus todo-poderoso que providencia como quer, quando quer, porque Ele é o autor da provisão. Então esses homens estavam sendo testados. Este relato é um claro ensino de que Deus usa situações em nossa vida para provar a nossa fé. Uma multidão faminta, discípulos inseguros, mas temos ali um Deus todo-poderoso e amoroso, que ainda faz questão de fazer a pergunta: como vamos alimentar essas pessoas? Ele estava provando, porque ele já sabia o que ele haveria de fazer. Aí vamos para o segundo movimento do texto, e o segundo movimento do texto é justamente a provisão em si do sinal. Veja comigo a partir do versículo 7, já lemos, a gente vai dar mais alguns vislumbres dele, mas no versículo 7, Filipe responde: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para cada um receber um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Então, enquanto um planejava demais, o outro até que parece que foi otimista. Você concorda, não?
Ele viu na multidão uma criança, a palavra menino, rapazinho, na realidade talvez essa pessoa aqui não tinha mais do que 12 anos, porque essa palavra especificamente falava para um judeu que ainda não foi iniciado a Torá junto com os adultos. A palavra aqui é um jovenzinho, talvez tinha 10, 11 anos, a gente não sabe, mas ele estava com a lancheirinha. Talvez ele era um peregrino vindo com a sua família ou vindo com amigos para Jerusalém, para a Páscoa. E ele estava com a lancheirinha, e a Bíblia diz até o que tinha nessa lancheirinha, irmãos. A Bíblia diz que naquela lancheirinha tinha pães de cevada. É interessante aqui, irmãos, porque pão de cevada era um pão para os mais pobres. Vocês depois podem fazer uma pesquisa de contexto cultural, sociológico da época de Jesus, e vocês vão ver isso de forma muito tranquila, que um dos alimentos base para uma família carente naquela época era o pão de cevada. Tinha o pão de trigo para famílias mais abastadas, famílias que podiam, e tinha o pão de cevada, que era um pão mais barato, era mais grosseiro de se fazer, mas era o que aquele menino tinha. E ele deveria dar graças a Deus. E não somente pão de cevada, mas o texto vai dizer, irmãos, que ele também tinha peixinhos. Veja comigo o texto. Versículo 9, além do pão de cevada, ele tinha 2 peixinhos. A palavra peixinhos não é a palavra normal, usual para peixe. É muito interessante isso aqui, irmãos. A palavra peixinhos aqui significa como se fosse um peixe em conserva. Alguns estudiosos acreditam que existem elementos suficientes para imaginar um peixe que estava dentro de um tipo de um vinagre. Ele estava dentro de um recipiente para poder ser conservado muito tempo em uma jornada. Nós não sabemos exatamente como era, mas eram peixinhos pequenos, que provavelmente se vendia fácil no mercado. Talvez, deixa aqui eu ilustrar para algo mais contemporâneo, mas não é igual, tá? Para depois você dizer, o pastor disse que era sardinha. Mas parecido com a sardinha. Um peixe pequeno, um tipo de peixinho pequeno, mas tinha um nome específico, que ele entrava em uma conserva. E segundo estudiosos, ele ficava até 25 dias a um mês conservado naquele ambiente. Era isso que o menino tinha. Irmãos, Deus, ele é especialista em nos surpreender, não é? Da onde veio depois da provação, a provisão? Veio de um menino que tem pão de pobre e peixe de pobre. Um menino que não tinha nem nada para oferecer, mas André estava meio que sem jeito e disse, tem um menino aqui, talvez André conhecia, ele também era de Betsaida, nós não podemos especular aqui, apenas só imaginar com calma, mas não sei se ele conhecia ou não, mas ele apresentou aquele menino, olha, esse menino tem esses pães de cevada, tem esses peixinhos aqui neste vinagre, aqui com este azeite e vinagre, pelo qual ele... A família dele, a mãe dele, sei lá, botou nessa lancheirinha para ele ir para Jerusalém. E é diante dessa provação que Jesus se mostra o Deus da provisão. Peixinhos e pães de pobre. E é nesse sinal, irmãos, que Jesus vai operar. Planos e estratégias não são suficientes para responder todas as dificuldades da vida. Enquanto que Filipe disse, Senhor, não basta. Já André disse, o que é isso para tanta gente? Vocês percebem as frases? Enquanto um disse, não dá não. Não dá não. O outro disse, bom, a gente tem alguma coisa aqui, mas veja, irmãos, volta aí ao texto, veja aí. Veja aí o versículo 9. Versículo 9, o finalzinho do versículo 9, o texto diz, mas o que é isso para tanta gente? Enquanto um disse, não dá de jeito nenhum, o outro disse, temos alguma coisa. Ele tem até um senso otimista, mas mesmo assim, na realidade dos fatos, ele foi realista e disse, o que podemos então fazer com toda esta escassez? Meus irmãos, o
que podemos aprender dessa segunda parte do texto? A provisão é a maneira como Jesus, ele realiza esse sinal, este milagre. A Bíblia diz então, veja comigo, irmãos, versículo 10, que Jesus manda assentar os homens, certamente aqui os líderes da família. A palavra homens aqui não é antropos, de antropologia, não de homem, ser humano, mas é varão, homens. Então muito provavelmente aqui eram os líderes dos clãs, das famílias representativamente. Então ele manda assentar esses homens, provavelmente liderando os seus clãs, as suas famílias. A Bíblia diz que naquele lugar, naquele horto, muito provavelmente era a montanha de Golã, que é em Betsaida, e que tem muita relva, tem muito pasto, é um pasto rasteiro, vamos pensar como uma grama. O texto vai dizer então que Jesus manda assentar aqueles homens, e o texto diz que aqueles homens eram quase 5.000. Eu vejo aqui Jesus que vai providenciar pão para todos, um homem organizado, concorda? Um homem que pensa no momento da refeição, e não é somente a mundiça atacar. Não, ele quer que aquele ato simbólico se torne significativo. Então ele manda todo mundo assentar. Veja que o versículo 11, Jesus, a Bíblia diz que Jesus tomou aquele pão de cevada, tomou os pães e deu graças, irmãos. Deu graças. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é o próprio autor da vida, ele deu graças. Ele agradeceu a Deus. Os outros textos em paralelo vai dizer que ele olha para o céu e com as mãos erguidas ao céu, ele dá graças por aquele pão de cevada. Deixa eu abrir um parêntese. Cuidado quando você reclama da providência de Deus. Cuidado você que diz, essa comida não presta. Cuidado. Jesus aqui com esta simples e singela refeição, ele dá graças. E imagine esse pão como um bolachão, como uma pizza grande, dura, sem o recheio. Não é de mussarela, nem é de... Mas uma pizza grande. E aquele menino traz aqueles pães com aqueles peixes, e ele pega o pão, ele dá graças. Veja, irmãos, após deixar todo mundo sentado, ele reparte para os seus discípulos. E após entregar aos seus discípulos, versículo 11, os discípulos que estavam assentados, igualmente também os peixes, e ali começou então milagrosamente a multiplicação. Veja, final do versículo 11, atenção, Jesus começa através dos discípulos providenciar tanto quanto queriam. Veja o final do versículo 11. Então aqueles pães, pouquinhos daquele menino com aqueles peixinhos, começou de forma miraculosa. Pastor, como foi isso? Eu não sei, irmãos, foi um milagre. Eu não posso deixar de lembrar o milagre. Lembra da viúva, da botija de azeite, que ela está morrendo de fome. O profeta chega lá e ela diz, meu senhor, a gente não sabe nem o que vai comer. Como é que eu vou dar de comer ao senhor? Aí o profeta diz, não se preocupe, tem quantas vasilhas aí? Ela diz, tem tanto. Ele diz, vai buscar mais. E o menino foi buscar, o filho dela foi buscar mais vasilha, foi buscar mais vasilha. E enquanto tinha vasilha, a Bíblia diz que as vasilhas se enchia. No final ele disse, tem mais não? A viúva disse, tem não. Os vizinhos deu tudo que tinha de vasilha. Então o azeite acabou. Também quando acaba a vasilha, acaba o azeite. Aí a Bíblia diz que ela, além de prover a sua necessidade, ela vendeu o azeite, pagou a dívida que ela tinha, porque o filho dela estava prestes a ser vendido, entregue por escravo por causa de uma dívida que ela tinha. Eu não posso deixar de imaginar Jesus fazendo isso aqui, com aqueles pedacinhos de pão, de cevada, com aqueles peixinhos, de repente foi dando aos discípulos, os discípulos foi passando e foi saindo da cesta, e foi saindo das vasilhas dos vinagres com aqueles peixinhos, e lá vai e geralmente aqueles peixinhos deveriam ser colocados no pão, pãozinho crocante. Eu acho que era bom, rapaz, deu até vontade de comer.
Aí você deveria dobrar assim. Estou imaginando porque alguns dizem que é assim. Eu não sei, né? Obviamente, 2000 anos. Mas dizem que é assim. Provavelmente eles faziam como que uma tapioca. É diferente da tapioca, mas botava o peixinho dentro, ficava suculento e já comia daquele jeito porque ele já estava pronto para comer. Tem gente que encheu água na boca agora. Não, cafezinho não. Aí não. Mas, irmãos, eu estou imaginando saindo aquilo do cesto, e é 5.000 pessoas, é 10.000, 15, 20.000, e o povo comendo, e o povo se alegrando, diz, meu Deus do céu, o Deus da providência estava ali, que usou um menino, com alguns pães e uns pequenos peixinhos, para saciar a fome da multidão. Meus irmãos, este relato é um retrato preciso, claro, de que tudo provém de Deus, nada de nós, irmãos. É a boa mão de Deus que nos sustenta, amém? Não quer dizer que a gente não planeja a nossa vida. Irmãos, tem espaço para planejamento, precisamos planejar. Mas não importa se você tem todo o planejamento do mundo, se você não depende de Deus para providenciar o seu sustento diário. Nunca esqueça disso. Quando você estiver no seu pleno vigor, nas suas plenas capacidades intelectuais, falando aqui para os jovens especificamente, com muitos sonhos, com muitos anseios, isso é bom, sonhe mesmo, mas lembrem-se jovens, que toda boa dádiva vem de Deus. Então você deve lembrar que toda providência é o Senhor que lhe dá. Não é necessariamente, essencialmente, a sua capacidade, a sua força, a sua expertise, os seus canudos, a sua bagagem acadêmica. Sua bagagem acadêmica, irmãos. Mas é Jesus, que usa um menino com pão de pobre e peixinho de pobre para saciar mais de 5.000 pessoas. Esta é a provisão de Deus. Terceiro e último lugar, irmãos, vamos olhar agora a proclamação. Por que Jesus fez isso? A Bíblia diz então, a partir do versículo 12, que após eles se saciarem, versículo 12, quando estavam saciados, satisfeitos, cheios, comeram bem, pãozinho bom, peixezinho suculento, e disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, que sobraram, para que nada, diga alguém, para que nada se perca. Atenção a essa frase. Versículo 13, recolheram-nos, pois, e encheram-se cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, e aqui sobejaram aos que haviam comido. Então, irmãos, Jesus agora vai proclamar sobre este sinal. A primeira proclamação de Jesus é a importância de que nada se perca. Porque cada pão daquele havia um propósito, não era somente para saciar a fome daquelas pessoas. Sim, era, mas era além disso. Jesus está nos ensinando não somente dar graças a Deus por tudo que vem dele, como também a questão do desperdício. Deixa eu abrir um parênteses rapidinho, que não é a minha ênfase, mas eu preciso dizer isso. Às vezes, quando a gente tem demais, a gente desperdiça. A gente deixa comida no prato, a gente compra coisas que não precisa. Porque está sobrando. Já que está sobrando, você pode imaginar. Essa semana eu fui duramente exortado pelo Espírito Santo de Deus. Porque eu fui olhar no meu guarda-roupa, e, irmãos, não me entenda como alguém que está querendo... Eu não sei nem se eu devo falar. Eu fui fazer uma contagem nas camisas que eu tenho mais de 30 camisas. Mesmo se eu viver 200 anos, eu não vou usar essas camisas. Para quê? Eu sei que irmãos generosos sempre nos presenteiam. Meus familiares, tenho 2 irmãos homens em João Pessoa, eles gostam de me presentear às vezes. Tudo bem, mas por que não repartir? Porque a gente tem demais. A gente desperdiça.
Talvez o alimento que você deixou na mesa hoje, talvez o alimento que você deixou na mesa hoje poderia alimentar uma criança. O pastor está sendo fatalista. Não, irmãos, eu estou sendo realista. Eu não preciso ser profeta para dizer hoje que existem crianças que ainda nem tiveram pelo menos uma refeição nesse dia. Eu não preciso ser profeta para afirmar algo assim. Então Jesus está proclamando para que nada se perca, é que ele estando presente, mesmo ele testando os discípulos, ele é o Deus da provisão. Eu estou aqui para providenciar. Mas não é porque eu providenciei que vocês vão desperdiçar. Nada deve se perder. E aí o propósito do sinal, o propósito do milagre, ele é alcançado. Essa é a segunda proclamação. Veja comigo o versículo 14. Atenção ao versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo, arrancá-lo, fazer ele à força como um rei, retirou-se então, tornou a retirar-se ele para um monte. Então essa é a segunda proclamação, de que ainda não era o momento de Jesus se apresentar como um rei Messias, mas como o servo, provedor, sofredor como o povo e prover as necessidades, sobretudo espirituais, da multidão. Ele não queria ser rei, irmãos. Ele é rei, mas ele não veio ainda para reinar nesta ocasião. Ele voltará, ele reinará, mas ainda não. Ele agora estava como o servo sofredor. A ideia de fazê-lo, arrebatá-lo como um rei, lembra, irmãos, que nesta ocasião os judeus eram vassalos dos romanos, e eles queriam então um líder para poder liderar esta insurgência, essa resistência, esta revolução. Jesus não veio fazer revolução, Jesus não veio libertar os judeus das garras do Império Romano. Jesus veio libertar os judeus e todo aquele que nele crê dos seus pecados, mas eles não entenderam. Então Jesus se retirou, eles ficaram então a ver navios e Jesus se retirou e foi para um monte. Mas aí, pastor, cadê a proclamação? Por que Jesus ficou em silêncio? Por que Jesus não disse, olha, não é agora não? Isso acontece no dia seguinte, irmãos. Atenção ao dia seguinte. Veja comigo, versículo 22, que a gente não leu ainda, mas eu vou ler e estou na conclusão, 10 minutos eu encerro. Deixa eu já ver aqui. Versículo 22, no dia seguinte a esse milagre, a multidão que estava no outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele do qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Todo mundo está desesperado. Cadê este homem que de fato é o nosso profeta, é o nosso Messias? Ele vai nos libertar de Roma, ele nos deu pão, ele nos dá cura, ele é a nossa esperança. Aí Jesus agora vai mostrar, irmãos, qual é a verdadeira proclamação deste sinal. Veja versículo 25. Achando o outro lado do mar, disseram: Rabi, mestre, né, Rabi, quando chegaste aqui? Aí Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais, não pelo que eu faço como Messias que vistes, não pelos milagres que vistes, não pelos sinais poderosos que vistes, mas comestes do pão e vos saciastes. Jesus está dizendo assim: vocês querem uma solução temporária, vocês querem uma solução imediata,
Vocês não estão atrás de mim por causa do sinal que eu sou o Messias, o ungido de Deus, não. Vocês querem encher a barriga. Rápido parêntese. Tem gente que procura Jesus só quando o calo aperta. Só quando o calo aperta diz: ai meu Jesus. Aí depois que está tudo bem, deixa Jesus para lá. Jesus sabe o coração. E aí Jesus vai proclamar então o motivo do milagre. Veja comigo, irmãos, agora o versículo 30 e o versículo 31. Após Jesus dizer: vocês não viram os sinais? Aí eles dizem: que sinais? Aí o versículo 30, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti, o que operas tu? Mais do que Jesus já fez? Eita incredulidade! Aí Jesus diz: olha atenção, irmãos. Versículo 31, nossos pais comeram o maná, o pão do deserto, como está escrito, deu-lhe de comer pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Atenção, versículo 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos deste pão. Jesus disse-lhe: eu sou o pão da vida. Se você não ficou com nada dessa mensagem hoje, fique com o versículo 35. Jesus agora estava declarando, proclamando o motivo daquele sinal, daquele milagre da multiplicação dos pães que saciou a fome. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Uma pessoa, veja versículo 35, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ou seja, a ideia é: aquele que crê em mim vai saciar todas as suas necessidades. Aqui não é uma promessa para as coisas do aqui e agora, mas é sobre a vida espiritual, irmãos, sobre a vida eterna. O homem procura luxo, procura riqueza, procura satisfação carnal, procura os desejos que a alma, a carne pode dar, mas jamais ele vai saciar a sua sede, a sua fome. Somente Jesus completa a alma de alguém. Então ele diz: o pão que desceu do céu não foi o maná, não. Sim, Deus deu por meio de Moisés aquele maná, mas eu sou o pão da vida. Veja versículo 48, irmãos. Versículo 48, eu sou o pão da vida. É uma proclamação clara sobre a sua divindade e o seu propósito. Versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei para a vida do mundo. Ele estava falando metaforicamente da sua própria carne, que seria moída, que seria como uma massa de pão colocada ali naquele madeiro. Eu sou o verdadeiro pão. Versículo 58, irmãos, atenção. Este é o pão que desce do céu. Não como os vossos pais que comeram o maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Veja, irmãos, que no discurso de Jesus após o outro dia do milagre, é que ele disse: vocês estão procurando pão, mas tem um pão muito melhor para dar a vocês, sou eu mesmo. Eu sou o próprio pão que sacia a sede, sacia a fome, que mata a sede. E quem comer do meu pão, que sou eu mesmo, receberá vida eterna. O sinal, o propósito deste sinal, irmãos, era para proclamação de que Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Eu quero concluir esta mensagem fazendo agora alguns desafios para todos nós nesta noite.
E o primeiro desafio é nos lembrar de quem é Jesus. Jesus não é um amuleto da sorte, viu? Jesus não é uma mandinga que fala a palavrinha mágica Jesus e tudo vai acontecer. Jesus não é o seu capacho, que você pode determinar alguma coisa para ele. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus igual ao Pai. E somente nele podemos depender a nossa vida e descansar. Para você, quem é Jesus? Apenas um milagreiro? Apenas um provedor das suas necessidades? Apenas aquele nomezinho que quando você proclama é como se fosse pilim-pim-pim e vai acontecer? Você está totalmente enganado, e se você continuar crendo assim, você não vai receber o verdadeiro pão que desce do céu, que dá vida eterna. Talvez você vai morrer com a barriga cheia, mas com a alma ainda seca, com o coração vazio, porque Jesus ainda não alimentou verdadeiramente você. Quem é Jesus para você? A manifestação, irmãos, deste milagre mostra que Jesus é Deus e que daqueles elementos ordinários, um menino com alguns pães de pobre, com alguns peixinhos de pobre, ele alimentou, ele saciou uma multidão. E diante deste sinal, ele proclamou dizendo: eu sou o pão da vida. Jesus Cristo é Deus. Este sinal mostra claramente que o mais importante não era o pão, não era o teste com os discípulos, isso está na periferia, mas o principal é o próprio Jesus, que por Ele mesmo somos alimentados, saciados e recebemos vida em seu nome. Antes de qualquer milagre terreno que você pode esperar, o maior milagre que você pode receber de quem é Jesus é a vida eterna. Você já tem Jesus Cristo como seu alimento verdadeiro, como aquele que sacia a sua alma, como aquele que mata a sua fome de Deus. Você que se encontrou com a luz, com Cristo, com o pão da vida que nutre a sua alma, que lhe dá vigor espiritual para você viver neste mundo de escassez, de aparência, porque tudo é aparência, irmãos. Somente Jesus Cristo dá esse sentido de que Ele supre e alimenta a nossa alma. Em segundo lugar, irmãos, este milagre, ele mostra a glória de Jesus, mas mostra a miséria do homem. O homem sem Deus está desesperadamente com fome. Mas não é com fome de pão somente, não. O pastor está aí menosprezando os pobres. Deus me livre. A Bíblia fala dos pobres e que precisamos ajudar, né? Ninguém aqui é abastado, mas graças a Deus temos até sobrando. Podemos até dizer isso, viu? Pela graça de Deus temos até sobrando. Tem pessoas mais pobres que podemos ajudar. Não estou falando disso, mas o que eu quero dizer é que antes de qualquer necessidade suprida neste mundo, a maior necessidade do ser humano é Jesus Cristo, irmãos. A gente pode fazer um sopão, a gente pode ir aqui numa comunidade mais carente, a gente pode distribuir a cesta da fé, a gente pode fazer o que for, mas o mais importante, irmãos, é a gente apresentar a glória de Jesus Cristo às pessoas, porque o que é que adianta a pessoa estar de barriga cheia e ir para o inferno? Me diga aí, irmãos, será que isso faz sentido para você? A pessoa está de barriga cheia, mas está indo para o inferno. Então, antes devemos entender que precisamos, diante das provações, confiar na providência de Deus e apresentar Cristo ao mundo, a sua glória, o seu poder, porque Ele sacia o faminto
Ele traz vida, nutrição aos desnutridos de alma e esperança e alento a todos que precisam. Meus irmãos, nós como igreja precisamos partilhar deste pão. Amém? Às vezes a igreja está de uma barriga cheia do alimento espiritual. Lê Bíblia, escuta mensagem, tal, mas não tem coragem de compartilhar esta mensagem para outra pessoa. Não tem coragem de chegar para alguém que está faminto ali e você diz: você quer um pouquinho de pão também? Eu tenho. Pãozinho com peixinho, até um café. Como é isso? É aqui, ó, na Bíblia. Eu estou trazendo uma metáfora apenas para nos dizer, irmãos, que às vezes estamos cheios, mas esquecemos aqueles que estão ao nosso redor. Não podemos esquecer de manifestar a glória de Jesus para todos. Finalmente, irmãos, o que Jesus queria era proclamar quem ele era. Não somente o provedor na hora da provação, o provedor na hora do teste, mas ele era o próprio pão da vida que desce do céu. Escute isso, você que ainda não tem Cristo como Salvador. Eu tenho certeza absoluta que existe um grande vazio na sua alma. Você talvez já pensou sobre isso e você não sabe o que é. Talvez você vai buscar neste mundo alguma coisa que lhe satisfaça. Talvez você vai testar as coisas do mundo, testar, e nada, absolutamente nada vai satisfazer a sua alma. Por quê? Porque somente o que completa um coração faminto é o pão da vida, é Jesus Cristo. Então, nesta noite, eu lhe convido a sentar à mesa. Eu lhe convido a se apropriar deste Cristo, que é o pão do céu, que veio até você e disse: pode comer, que eu vou saciar a sua alma e eu vou lhe dar vida eterna. Como diz o texto, jamais terá fome e jamais terá sede. Que nesta noite você creia em Jesus Cristo como aquele que vai alimentar para todo sempre a sua alma. Para todos nós, crentes em Jesus Cristo, cabe a nós a confiar nele, amém? Cabe a nós a confiar na providência dele. Não é errado fazer planos, não é errado fazer projeções, irmãos, eu não estou dizendo isso, não seja imprudente, mas tudo o que fazemos deve ser na dependência de Jesus, porque sem ele nada podemos fazer. Filipe disse: 200 dinheiro não dá. O outro disse: aqui está pouco, o que é esse pouquinho para tanta gente? Jesus disse: basta, aqui basta. Faz sentar, cadê? Me dê para cá. Começou a dar aos seus discípulos e ali começou-se a se multiplicar. Podemos não ter recursos, essa igreja pode ser até classificada como pobre, talvez não tenha dinheiro no caixa, mas o nosso maior bem é Jesus. E se Jesus quiser, irmãos, e se nós confiarmos nele, vamos prosperar e a glória dele vai se manifestar. Quem dera que eu seja esse menino com esses pães de cevada e esses pequenininhos peixes, para que nas mãos de Jesus isso se multiplique para a glória dele. Amém? Que o Senhor nos ajude a confiar no pão da vida e a glorificar o seu nome.